Você já se perguntou por que homens extremamente poderosos, presidentes, bilionários, CEOs de grandes corporações, líderes mundiais, de repente abandonam tudo o que construíram durante décadas por uma mulher? Por que eles arriscam fortunas, reputações, famílias inteiras e impérios que levaram uma vida para construir? Por que escolhem destruir sistematicamente tudo pelo que trabalharam, sabendo conscientemente das consequências devastadoras que virão? A resposta vai muito além da simples atração física ou paixão momentânea. Existe algo muito mais profundo e perturbador acontecendo na psique desses homens. Algo que Carl Jung identificou como um dos fenômenos mais poderosos e destrutivos da natureza humana. Jung descobriu que quando certos tipos de mulheres despertam o que ele chamou de ânima absoluta em homens de poder, esses homens literalmente perdem a capacidade de tomar decisões racionais. Eles entram num estado que Jung descreveu como possessão arquetípica completa, onde todas as suas conquistas, todo o seu poder acumulado, toda a sua racionalidade estratégica se tornam secundários a uma força psíquica que é mais poderosa que sua própria vontade consciente. O que vou revelar hoje é tão perturbador que vai mudar completamente sua compreensão sobre poder, masculinidade e o tipo específico de mulher que é capaz de fazer homens poderosos literalmente destruírem suas próprias vidas. Porque essas mulheres não são apenas bonitas ou inteligentes. Elas possuem características arquetípicas específicas que falam diretamente com as camadas mais profundas e primitivas da psique masculina, especialmente daqueles homens que construíram impérios externos, mas negligenciaram completamente seu mundo interior. Meu nome é... E durante os últimos 25 anos, estudei centenas de casos de homens poderosos que destruíram tudo por mulheres específicas. Analisei presidentes que renunciaram, bilionários que perderam fortunas, CEOs que abandonaram empresas multibilionárias, e o padrão que descobri é tão consistente quanto assustador. Existe um tipo muito específico de mulher que tem o poder de desintegrar completamente a estrutura psicológica de homens que, em qualquer outro contexto, são mestres do controle e da estratégia. Carl Jung passou décadas estudando o que acontece quando arquétipos poderosos do inconsciente coletivo são ativados na psique individual. Ele descobriu que homens que dedicaram suas vidas inteiras à construção de poder externo frequentemente fazem isso às custas de uma profunda desconexão com seu mundo interior, com sua emotividade, com sua capacidade de intimidade verdadeira. Esses homens desenvolvem o que Jung chamou de persona hipertrofiada, uma máscara social tão dominante que eles perdem contato com sua própria alma. E quando isso acontece, sua ânima, a parte feminina do inconsciente masculino, não desaparece. Ela se torna inconsciente, primitiva e incrivelmente poderosa. Quando um homem poderoso que viveu décadas desconectado de sua ânima encontra uma mulher que a desperta de forma súbita e intensa, o resultado é uma explosão psicológica de proporções catastróficas. É como se décadas de fome emocional e espiritual fossem subitamente confrontadas com a possibilidade de nutrição. A intensidade dessa experiência é tão avassaladora que anula completamente décadas de condicionamento racional e estratégico. O homem não está escolhendo conscientemente destruir sua vida. Ele está sendo literalmente possuído por forças arquetípicas que são mais poderosas que qualquer estratégia ou planejamento consciente. Jung observou que esse fenômeno é particularmente comum em homens que alcançaram posições de extremo poder através do que ele chamou de masculinidade unilateral. Esses são homens que desenvolveram exclusivamente características como agressividade, competitividade, racionalidade estratégica e dominação, mas que suprimiram completamente aspectos como vulnerabilidade, receptividade, intuição e capacidade de entrega emocional. Quanto mais unilateral essa masculinidade se torna, mais poderosa e primitiva fica a anima no inconsciente.
A neurocientista Helen Fisher descobriu que homens nessa condição, quando expostos a certas mulheres, experimentam mudanças químicas cerebrais que são literalmente idênticas às de viciados em drogas pesadas. Os níveis de dopamina disparam para níveis que criam dependência química real, enquanto a norepinefrina causa estados de ansiedade extrema quando a mulher não está presente. Simultaneamente, os níveis de serotonina despencam, criando pensamentos obsessivos compulsivos que são clinicamente indistinguíveis de transtornos obsessivo-compulsivos severos. Essa não é uma escolha consciente. É uma alteração neurológica que sequestra literalmente o sistema de tomada de decisões do homem. Mas aqui está o aspecto mais fascinante e perturbador. Nem toda mulher é capaz de desencadear essa reação devastadora. Jung descobriu que apenas mulheres que incorporam certas características arquetípicas específicas têm o poder de despertar a anima absoluta em homens poderosos. Essas características não têm nada a ver com beleza convencional ou status social. Elas são qualidades profundas que falam diretamente com aspectos primitivos e não desenvolvidos da psique masculina. A primeira característica arquetípica que Jung identificou é o que ele chamou de mistério essencial. Mulheres que fazem homens poderosos abandonarem tudo possuem camadas de profundidade que parecem inesgotáveis. Elas não são misteriosas de forma artificial ou manipulativa. Elas genuinamente possuem uma complexidade interior que é fascinante e aparentemente infinita. Para um homem que passou décadas vivendo na superfície de estratégias e conquistas externas, encontrar uma mulher com verdadeira profundidade interior é como descobrir um universo inteiro que ele nem sabia que existia. A sede psicológica por essa profundidade se torna tão intensa que ele está disposto a sacrificar tudo que construiu externamente para ter acesso a esse mundo interior que ela representa. A segunda característica é o que Jung denominou autenticidade radical. Homens poderosos passam suas vidas cercados de pessoas que os adulam, que concordam com tudo que dizem, que escondem suas verdadeiras opiniões e sentimentos para ganhar favor ou evitar conflito. Quando encontram uma mulher que é genuinamente autêntica, que expressa suas verdadeiras opiniões, que não se intimida com o poder dele, que trata o homem como um ser humano em vez de como uma posição de poder, isso cria um impacto psicológico devastador. Pela primeira vez em décadas, ele experimenta conexão humana real, não baseada em poder ou interesse. Essa experiência de autenticidade é tão rara e nutritiva para sua alma faminta que ele se torna literalmente viciado nela. A terceira característica arquetípica é o que Jung chamou de força feminina integrada. Essas mulheres não são submissas nem dominadoras. Elas possuem uma forma de poder que é completamente diferente da masculinidade dominadora que esses homens conhecem. É um poder que vem da conexão consigo mesma, da integridade emocional, da capacidade de ser vulnerável sem ser fraca, forte sem ser agressiva. Para homens que só conhecem poder através de dominação e controle, encontrar uma mulher que possui poder através de integração e autenticidade é uma revelação que abala os fundamentos de toda a sua compreensão sobre força e liderança. A quarta característica é o acesso ao sagrado feminino. Jung descobriu que certas mulheres possuem uma conexão natural com aspectos do feminino que nossa cultura moderna perdeu. Intuição profunda, capacidade de criar beleza e significado, conexão com ciclos naturais, sabedoria emocional ancestral. Homens poderosos que viveram décadas no mundo masculino hiperracionalizado sentem uma fome espiritual profunda por essas qualidades que suprimiram em si mesmos. Quando encontram uma mulher que incorpora naturalmente esses aspectos, experimentam isso como um retorno a algo sagrado e perdido. A quinta característica arquetípica é o que Jung denominou presença incondicional.
Essas mulheres possuem a capacidade rara de estar completamente presente com outro ser humano, sem agenda, sem necessidade de impressionar ou ser impressionada, sem julgamento ou expectativa. Para homens que passaram décadas sendo avaliados, julgados e abordados por interesse em seu poder ou recursos, experimentar presença genuína e incondicional é uma experiência tão profunda que cria dependência psicológica imediata. Agora deixe-me contar casos específicos que ilustram exatamente como esse fenômeno se manifesta na realidade. O primeiro caso que vou compartilhar envolve um CEO de uma das maiores corporações tecnológicas do mundo. Um homem que construiu um império de bilhões de dólares através de décadas de trabalho implacável e estratégia brilhante. Aos 52 anos, ele era considerado um dos homens de negócios mais poderosos e controlados do planeta. Tinha uma família perfeita, uma reputação impecável e um império corporativo que influenciava milhões de vidas. Tudo mudou quando ele conheceu uma artista de 34 anos numa galeria de arte em Londres. Ela não sabia quem ele era, não demonstrou nenhum interesse em sua riqueza ou poder. E quando ele tentou impressioná-la com suas conquistas, ela simplesmente mudou de assunto para falar sobre a profundidade emocional de uma pintura que estavam observando. Pela primeira vez em décadas, ele se encontrou numa conversa que não tinha nada a ver com negócios, estratégia ou poder. Ela falava sobre arte, sobre significado, sobre a busca humana por beleza e transcendência, temas que ele havia esquecido que existiam. Durante os 3 meses seguintes, esse homem gradualmente abandonou responsabilidades que havia levado décadas para construir. Começou a faltar reuniões cruciais para voar para Londres e passar tempo com ela. Delegou decisões estratégicas fundamentais para estar presente em exposições de arte que ela considerava importantes. Seu comportamento se tornou tão errático que o conselho de administração começou a questionar sua capacidade de liderança. Em 6 meses, ele havia renunciado à presidência da empresa, divorciado-se da esposa de 25 anos e mudado-se para Londres para explorar arte e significado. Perdeu bilhões de dólares em ações da empresa, enfrentou batalhas legais devastadoras e destruiu relacionamentos familiares que nunca mais se recuperaram. Quando o entrevistei 2 anos depois, ele me disse algo que nunca esquecerei. Pela primeira vez na minha vida, senti que estava vivo de verdade. Tudo que construí antes era apenas uma elaborada forma de morte emocional. Ela me mostrou que existem formas de riqueza que eu nem sabia que havia perdido. Este caso ilustra perfeitamente como a ânima reprimida, quando subitamente despertada, pode anular décadas de condicionamento racional. O segundo caso envolve um político extremamente poderoso que havia dedicado 30 anos de sua vida à construção de uma carreira que o levou às posições mais altas do governo de seu país. Ele era conhecido por sua racionalidade implacável, sua habilidade estratégica e seu controle emocional absoluto. Era casado com uma mulher socialmente adequada, tinha filhos que seguiam trajetórias previsíveis de sucesso e uma imagem pública que havia sido cuidadosamente construída durante décadas. Aos 48 anos, durante uma viagem oficial, ele conheceu uma jornalista investigativa que estava cobrindo corrupção governamental. Em vez de ser deferente ou intimidada por sua posição, ela o confrontou diretamente sobre políticas que considerava prejudiciais. Mais importante, ela fez isso não com agressividade política, mas com uma paixão genuína por justiça social que era claramente baseada em valores profundos e autênticos. Durante uma entrevista, que deveria durar 30 minutos, eles conversaram por 4 horas sobre ética, responsabilidade social e o significado real de liderança, temas que ele havia abordado politicamente durante décadas, mas nunca havia realmente contemplado a nível pessoal. Nos meses seguintes, esse homem começou a tomar decisões políticas que contradiziam décadas de posicionamento estratégico.
Começou a apoiar causas que sabia seriam politicamente destrutivas para sua carreira, mas que ela havia mostrado serem eticamente necessárias. Começou a votar segundo sua consciência em vez de segundo cálculos políticos, algo que nunca havia feito em 3 décadas de carreira. Quando seu partido o confrontou sobre essas mudanças, ele simplesmente disse que havia lembrado porque entrou na política originalmente. A relação se tornou pública quando fotografias dos dois juntos apareceram na mídia. Em vez de negar ou gerir a crise como qualquer político experiente faria, ele confirmou publicamente o relacionamento e anunciou que estava se divorciando e deixando a política para viver de acordo com valores reais pela primeira vez na vida. Perdeu tudo: posição, poder, família, recursos financeiros e reputação. Quando o encontrei 3 anos depois, ele estava trabalhando para uma organização não governamental de direitos humanos, ganhando uma fração do que ganhava antes, e me disse: "Finalmente, entendo a diferença entre ter poder e ser poderoso. Ela me ensinou que verdadeiro poder vem de integridade, não de posição." O terceiro caso que quero compartilhar envolve um dos homens mais ricos do mundo, herdeiro de um império familiar que havia sido construído durante 5 gerações. Aos 45 anos, ele controlava recursos que influenciavam economias inteiras. Era respeitado como um dos investidores mais inteligentes do mundo e havia expandido a fortuna familiar para níveis nunca antes alcançados. Sua vida pessoal era igualmente controlada. Casado com uma socialite de família apropriada, 3 filhos que estavam sendo preparados para continuar o legado familiar e uma existência que funcionava como um relógio suíço de eficiência e status. Durante uma conferência filantrópica, ele conheceu uma médica que dirigia clínicas gratuitas em países em desenvolvimento. Ela estava lá não para arrecadar fundos ou impressionar doadores, mas para apresentar dados crus sobre mortalidade infantil em regiões que ele nem sabia que existiam. Quando ele se aproximou dela após a apresentação para oferecer uma doação substancial, o tipo de gesto que normalmente resultava em gratidão e admiração, ela o surpreendeu, perguntando se ele já havia visto uma criança morrer de desnutrição. Quando ele disse que não, ela respondeu: "Então, sua doação é apenas uma forma de comprar alívio para sua consciência sem realmente entender o problema." Essa resposta criou uma crise existencial que ele nunca havia experimentado. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia questionado não apenas suas ações, mas a integridade fundamental de sua existência. Em vez de se ofender, ele se sentiu profundamente desafiado de uma forma que descobriu ser viciante. Nos dias seguintes, ele não conseguia parar de pensar nas palavras dela e no que representavam sobre a superficialidade de sua vida aparentemente significativa. Ele começou a viajar para as clínicas dela, não como doador, mas como voluntário. Passou semanas vivendo em condições que eram o oposto absoluto de tudo que conhecia, dormindo em acomodações básicas, comendo comida simples e, pela primeira vez em décadas, usando suas mãos para trabalho físico real. Mais importante, ele experimentou pela primeira vez o que significava contribuir para algo maior que si mesmo, não através de dinheiro, mas através de presença e esforço pessoal. A transformação foi tão profunda que, quando retornou à sua vida anterior, descobriu que não conseguia mais funcionar no mundo que havia construído. As reuniões de negócios pareciam triviais. As preocupações familiares pareciam superficiais, e todo o aparato de riqueza e poder parecia uma elaborada distração de questões reais de vida e morte. Gradualmente, ele começou a transferir controle de seus negócios para outras pessoas, simplificou drasticamente seu estilo de vida e, eventualmente, mudou-se permanentemente para trabalhar com ela no desenvolvimento de sistemas de saúde sustentáveis em países pobres. A família o deserdou, considerando que havia perdido a sanidade. Perdeu bilhões em valor patrimonial ao abandonar investimentos estratégicos e oportunidades. Quando o encontrei 4 anos depois,
Ele estava morando numa casa simples, dirigindo uma motocicleta velha, e havia se casado com a médica numa cerimônia pequena numa vila rural. Ele me disse: descobri que havia confundido acumulação com realização minha vida inteira. Ela me mostrou a diferença entre ter tudo e ser completo. Esses casos ilustram um padrão que Jung identificou como compensação arquetípica extrema. Quando homens vivem vidas extremamente unilaterais, focando exclusivamente em poder, controle, acumulação e dominação, sua psique eventualmente busca equilíbrio através do oposto arquetípico. Essa busca por equilíbrio não é escolha consciente, é uma força inconsciente tão poderosa quanto a gravidade psicológica. Jung descobriu que quanto mais extremamente unilateral uma pessoa se torna, mais violenta será a compensação quando ela eventualmente ocorrer. Homens que passaram décadas suprimindo vulnerabilidade, intuição, emotividade e receptividade não experimentam reintegração gradual dessas qualidades. Eles experimentam uma explosão compensatória que pode ser psicologicamente devastadora. O aspecto mais perturbador é que esse fenômeno está se tornando mais comum, não menos. À medida que nossa cultura se torna mais competitiva, mais focada em acumulação externa e mais desconectada de valores internos e espirituais, mais homens estão vivendo vidas extremamente unilaterais. Simultaneamente, mais mulheres estão desenvolvendo as características arquetípicas profundas que têm o poder de despertar compensação extrema: autenticidade, profundidade espiritual, conexão com significado e integração emocional. Isso cria uma situação onde explosões psicológicas como as que descrevi estão se tornando mais frequentes e mais destrutivas. Homens que foram condicionados a ver vulnerabilidade como fraqueza, emotividade como incompetência e receptividade como falha, de repente, se encontram confrontados com mulheres que incorporam essas qualidades como formas de força genuína. A neurociência moderna confirmou as observações de Jung de forma impressionante. Pesquisas recentes mostram que homens que viveram vidas emocionalmente restritivas desenvolvem padrões neurológicos que são literalmente viciantes quando expostos a certas formas de intimidade emocional. Dr. Antônio Damasio descobriu que homens com alexitimia adquirida, incapacidade de processar emoções desenvolvida através de condicionamento cultural, experimentam liberação de neurotransmissores quando expostos à intimidade emocional, que é clinicamente idêntica a vício em substâncias. Mais perturbador ainda, esses homens frequentemente se tornam incapazes de experimentar satisfação emocional através de qualquer outra fonte, uma vez que experimentaram intimidade emocional profunda. É como se décadas de fome emocional criassem uma capacidade de absorção que é literalmente insaciável. Eles se tornam viciados não apenas na mulher específica, mas na experiência de estar emocionalmente vivo que ela representa. Jung observou que esse fenômeno é particularmente destrutivo, porque homens nessa condição frequentemente confundem a mulher com a experiência que ela desperta. Eles projetam nela a responsabilidade por sua própria transformação psicológica, criando uma dependência que é fundamentalmente insustentável. A mulher se torna não apenas objeto de amor, mas fonte única de significado, propósito e identidade emocional. Isso explica por que esses relacionamentos frequentemente se tornam problemáticos, mesmo quando a atração é mútua. A mulher se encontra na posição impossível de ser responsável pela integridade psicológica de um homem que passou décadas evitando desenvolver essa integridade por si mesmo. A pressão é esmagadora e frequentemente destrutiva para ambos. Jung sempre enfatizou que o objetivo final não deve ser manter a projeção indefinidamente, mas usar a experiência como catalisador para desenvolvimento psicológico genuíno. Homens que usam essas experiências como oportunidade para desenvolver suas próprias capacidades emocionais, espirituais e relacionais
podem emergir como pessoas mais integradas e genuinamente poderosas. Mas aqueles que permanecem dependentes da mulher para acesso a essas qualidades frequentemente destroem tanto suas próprias vidas quanto a vida dela. A tragédia é que nossa cultura oferece muito pouco apoio para homens que querem desenvolver integração emocional e espiritual antes que uma crise os force a isso. Homens são recompensados por sucesso externo e punidos por vulnerabilidade ou busca de significado interior. Como resultado, muitos só descobrem que há dimensões inteiras de experiência humana que perderam quando uma mulher específica as desperta de forma súbita e avassaladora. Existe também um aspecto sociológico perturbador nesse fenômeno. À medida que mais mulheres desenvolvem autonomia econômica e emocional, elas estão menos dispostas a aceitar relacionamentos baseados apenas em segurança material ou status social. Elas estão buscando e desenvolvendo profundidade, autenticidade e integração emocional. Isso significa que mulheres com as características arquetípicas que despertam compensação extrema em homens poderosos estão se tornando mais comuns. Simultaneamente, homens poderosos estão se tornando mais unilaterais, não menos. A competição global intensificada, a pressão por performance constante e a cultura de masculinidade tóxica estão criando homens que são ainda mais desconectados de sua vida interior do que gerações anteriores. Isso cria uma situação onde explosões psicológicas devastadoras estão se tornando quase inevitáveis. Jung previu esse desenvolvimento há quase um século. Ele alertou que culturas que forçam indivíduos a viver de forma extremamente unilateral eventualmente experimentariam compensações coletivas que poderiam ser destrutivas para toda a estrutura social. Estamos vendo isso não apenas em casos individuais, mas em padrões sociais mais amplos, onde estruturas tradicionais de poder estão sendo desafiadas por despertar de valores anteriormente suprimidos. A solução que Jung propôs não era suprimir esses despertares compensatórios, mas criar estruturas culturais que permitissem desenvolvimento psicológico integrado antes que compensações extremas se tornassem necessárias. Ele defendia a educação que incluísse desenvolvimento emocional e espiritual para homens, modelos de masculinidade que incorporassem receptividade e vulnerabilidade como forças, e sistemas sociais que recompensassem integridade interior além de conquista exterior. Para mulheres que possuem as características arquetípicas que podem despertar essas transformações extremas em homens poderosos, Jung enfatizava a importância de usar esse poder com sabedoria e responsabilidade. Não porque elas são responsáveis pelas escolhas dos homens, mas porque possuem uma capacidade natural de catalisar transformações que podem ser tanto destrutivas quanto construtivas. Jung sugeria que mulheres nessa posição podem ajudar homens a integrar suas experiências de compensação de forma construtiva, ao recusar ser idealizadas ou colocadas na posição de salvadoras. Elas podem encorajar homens a desenvolver suas próprias capacidades emocionais e espirituais, em vez de permanecerem dependentes de projeção externa para acesso a essas qualidades. Mais importante, Jung enfatizava que mulheres com esse poder arquetípico não devem usar sua capacidade de despertar compensação extrema de forma manipulativa ou destrutiva. O objetivo deve sempre ser catalisar crescimento genuíno e integração psicológica, não criar dependência ou controle. Para homens que reconhecem padrões de vida unilateral em si mesmos, Jung oferecia a esperança de que compensação extrema não é inevitável se eles escolherem conscientemente desenvolver aspectos negligenciados de sua psique antes que uma crise os force a isso. Isso requer coragem para questionar valores culturais que equacionam masculinidade com supressão emocional e disposição para explorar dimensões de experiência que podem parecer femininas ou fracas, segundo o condicionamento social.
O fenômeno de homens poderosos abandonando tudo por certas mulheres continuará acontecendo enquanto nossa cultura produzir homens psicologicamente unilaterais e mulheres arquetipicamente poderosas. A questão não é se isso vai acontecer, mas se esses encontros resultarão em transformação construtiva ou destruição mútua. Jung acreditava que a humanidade está passando por uma transição evolutiva onde antigas formas de poder baseadas em dominação e supressão estão sendo desafiadas por formas emergentes de poder baseadas em integração e autenticidade. Os casos que descrevi são sintomas dessa transição mais ampla, manifestações individuais de uma transformação coletiva que está acontecendo em toda a nossa espécie. Se este conhecimento ressoou com você, se reconheceu padrões em sua própria experiência ou ganhou insights sobre dinâmicas de poder que observou, compartilhe este conteúdo com outras pessoas que podem se beneficiar dessa compreensão. E se inscreva no canal para continuar explorando as transformações profundas que estão acontecendo na psique humana através da sabedoria revolucionária de Carl Jung.